Bom, vamos direto agora com esse caso. Terminou no final de semana o julgamento de Guilherme Longo e Natália Ponte, padrasto e mãe do menino Joaquim, morto há 10 anos. E agora eu volto ao vivo com o Guilherme Campos, que tem mais detalhes sobre esse caso. Guilherme, conta pra gente o passo a passo, porque olha, foi uma semana que nós acompanhamos de perto, mas agora nós já temos uma sentença, um desfecho do caso Joaquim. Gui. É isso, Valentim. Daqui a pouco eu vou conversar com o advogado criminalista, o Daniel Rony, ele já está aqui com a gente. Ele vai dar detalhes, né, sobre esse júri popular que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, um julgamento que durou uma semana. E ele vai dar detalhes sobre a absolvição de Natália Ponte, como isso aconteceu, quantos jurados absolveram a Natália. Daqui a pouco a gente vai então conversar com esse advogado que tem essa informação. E aí, Valentim, antes nós vamos acompanhar uma reportagem. Como a gente já antecipou, Guilherme Longo foi condenado a 40 anos de prisão em regime fechado. Natália Ponte foi absolvida. A repórter Ludmila Osório acompanhou o último dia desse julgamento. Ela chegou lá na porta do fórum nas primeiras horas da tarde. Esse julgamento foi terminar por volta das 10 horas da noite. E aí, no final, a repórter Ludmila Osório registrou o momento que Natália Ponte saía do fórum com os pais, com os advogados. 3 advogados estavam defendendo Natália Ponte. Ela também registrou o momento que os pais de Guilherme saíram de lá. É claro que os pais não ficaram satisfeitos com o resultado. A mãe de Guilherme Longo chegou até a pedir para um policial militar retirar a repórter Ludmila Osório de lá. Ludmila que estava tentando conversar com os pais de Guilherme Longo. E aí, a Ludmila conversou com o advogado de Guilherme Longo, Antônio Carlos, conversou também com o advogado de Natália, Natan Castelo, e você vai acompanhar tudo na reportagem. O pai do menino Joaquim também falou sobre esse resultado de um julgamento que marcou a Justiça de Ribeirão Preto. Vamos acompanhar. Uma dor que a Justiça não vai apagar. A saudade sempre vai ter, meu filho, eu amo ele. Tenho 2 filhos agora, tenho minha filha e tenho o Joaquim. E é isso. Arthur concedeu entrevista ao sair do fórum, onde acompanhou por 6 dias o julgamento do assassinato do filho. A gente sempre buscou justiça e a justiça foi feita. Sabe, eu perdoei eles lá atrás, não tenho ódio, não tenho raiva de ninguém. E a gente buscou justiça, a gente veio até o final com justiça mesmo e a gente conseguiu justiça. A absolvição, você esperava que ela fosse condenada, que fosse absolvida? Não sei, a gente sempre buscou justiça, né, meu amigo? E é isso que a gente veio atrás hoje aqui. E eles decidiram que era isso, então tá bom. Os debates entre defesa e acusação duraram mais de 12 horas. Depois disso, os jurados decidiram condenar Guilherme Longo, padrasto de Joaquim, a 40 anos de prisão e inocentar a mãe do menino. Natália Ponte deixou o fórum acompanhada do pai e do marido. Ela casou de novo e, além do filho que tem com Guilherme, agora é mãe de um casal de gêmeos do novo relacionamento. Natália, foram 10 anos de espera. Com licença. Seu Vicente, como é que tá? O senhor acompanhou aí? Tudo bem. Só vitória. 4 anos. Você esperava? Vitória. Natália, o que você tem a dizer sobre o resultado? Porrada. Seu Vicente, o senhor pode falar com a gente como é que tá o... Só vitória, já falei. Então tá bom. O advogado que defende a mãe do menino comentou a decisão dos jurados. Toda a prova indicava que a Natália não tinha responsabilidade pelo evento, né? Toda a prova indicava para o Guilherme, que foi efetivamente condenado. Mostrava que a Natália, na verdade, tanto era vítima de episódios de violência doméstica, quanto foi vítima com a perda do filho, que foi a maior dor que ela pôde sofrer na vida. A condenação de Guilherme Longo é em regime fechado por todos os crimes da denúncia. Homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A mãe de Guilherme Longo deixou o fórum abalada. Dona Augusta, a senhora acha que foi... A senhora acha que foi alguma pena pesada? Sai da minha frente. Tira essa mulher. O pai saiu logo em seguida e também não quis comentar a condenação do filho. Quer falar? Por favor, não. O senhor tem alguma coisa a dizer à condenação?
O advogado que defende Guilherme Longo disse que a decisão do júri não foi unânime e acredita que a condenação foi motivada pela pressão popular. Ele vai recorrer. Continuamos entendendo que não há nos autos provas suficientes para que Guilherme fosse condenado e é nesse sentido que a defesa já imediatamente interpôs o recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso 3º, letra C e D, ou seja, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Doutor, o que pesou para a condenação? Olha, a pressão popular, né, as emoções que afloraram durante o julgamento, né, nós temos aí o pai, né, com todo direito, ele se emocionou no plenário de julgamento. O defensor, que atuou como assistente de acusação, também comentou o fim do julgamento. A gente esperava, como já foi dito, que os jurados fizessem a justiça. O convencimento deles e a decisão deles tem que ser respeitada. A soberania dos jurados, né? O júri aconteceu 10 anos após a morte de Joaquim Ponte Marques, que na época tinha 3 anos. Joaquim desapareceu de casa no dia 5 de novembro de 2013. O corpo do menino foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos. Guilherme Longo foi condenado por matar o enteado, que era diabético, com uma dose excessiva de insulina. Natália, a mãe, também respondia pelo crime, porque, segundo a acusação, foi omissa. Durante o julgamento, o promotor do caso apresentou para os jurados a entrevista em que Guilherme confessou espontaneamente à Record TV que matou Joaquim. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele mais pra fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele, eu não apertei a queia dele, né? Pra não machucar, sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. Foi coisa de 2, 3 segundos. E aí? Ele desmaiou. Eu segurei ele por mais um período de tempo até ele não esboçar mais reação. O advogado de Natália disse que a confissão foi importante para a absolvição da mãe. Sim, em princípio, a defesa juntou a confissão, mas acabou que o próprio Ministério Público colocou a confissão para ser vista pelos jurados e isso deve ter tido algum peso, sim, na absolvição dela. Com certeza, né? Esse depoimento dado aqui com exclusividade colaborou principalmente, acredito a gente, né? Eu acredito eu e acreditamos nós aqui da Record TV, principalmente na decisão do júri, na condenação do Guilherme e também, segundo a defesa da Natália, na absolvição dela, né? Isso aí, quem está falando é o advogado da própria Natália. O Ministério Público não vai recorrer do caso, mas isso não significa o fim do caso Joaquim. Guilherme Campos, agora ao vivo com mais informações desse julgamento. O Gui, não foi o último capítulo, ainda tem um próximo capítulo dessa história que você explica pra gente agora, junto aí com o advogado, é isso? É isso, o caso Joaquim continua ainda, Valentim. Eu estou aqui ao lado do Daniel Ronde, que é um advogado criminalista aqui de Ribeirão Preto, Ronde, que também atua em grandes casos, e ele vai falar pra gente sobre como foi esse julgamento e o que vai acontecer a partir de agora. Ronde, antes da gente falar sobre o recurso, né, que o advogado de Guilherme Longo vai entrar no Tribunal de Justiça, vamos falar em relação à Natália, que foi absolvida, e você tem informações de como aconteceu isso. Conta pra gente agora, boa tarde. Boa tarde a todos. Numa conversa informal hoje com um dos advogados dela, com o Dr. William, que aliás, Dr. William, Dr. Natan fizeram um trabalho excelente, doutora Priscila, um trabalho excelente, mas ele me confessou, no sentido assim, de informação técnica, né, que a votação nos quesitos de absolvição foi 4-0, né, que a gente chama 4-0 porque só vota até o 4º quesito, os 4 quesitos então votando pela absolvição do quesito individualizado da Natália. Isso dá uma linguagem técnica para quem está acostumado com o júri, de que então o jurado, como composição do conselho de sentença, adotou como certa aquela tese absolutória da defesa de Natália, ou seja, de que ela não tinha responsabilidade sobre a morte do menino. Então, quando você não vê divergências de voto, isso caminha, isso provavelmente, não sabemos o restante dos votos, né, os 3 que ficaram encobertos, mas provavelmente a tese deveria ter sido até
acatada por todos. É que se vota só até o quarto para garantir a segurança para o jurado votar. É o que eu ia perguntar agora, quer dizer, 7 pessoas ali ficaram acompanhando durante toda a semana, argumentos, declarações de testemunhas, e aí chegou um momento em que foi feita a pergunta, e aí, vocês absolvem a Natália? E aí os 4 primeiros já disseram que sim. Sim, e aí como os 4 primeiros já disseram que sim, já se formou a maioria em relação a 7. Então não se abre os outros 3 votos, independente se foi voto sim ou foi voto não. Por quê? Para que se fique uma dúvida sempre em relação a quem como votou. Se tivesse um resultado como era no passado, abrindo 7 votos, nós poderíamos ver eventualmente 7 votos a favor, ou 4 a favor e 3 contra, o que poderia influenciar os outros quesitos, inclusive, porque os votos são abertos conforme eles vão acontecendo. O juiz escrutina, ele pergunta para o jurado e abre a votação, e aí parte para o outro quesito, e aí é uma sequência. No caso dela, foi até o quesito terceiro. Por quê? Porque na obrigação de perguntar ao jurado se ele afirmativamente absolve, eles disseram que sim, então não se vota mais a condenação se foi por motivo torpe, se foi por omissão, não vota mais. Parou, ela está absolvida, essa é a decisão do veredito. E aí dos 7 jurados, 5 eram mulheres. Isso também pode ter feito a diferença. Pode ter feito a diferença, né? A mulher, eu costumo dizer que ela tem uma sensibilidade maior até para decidir, né? A mulher é mãe, é dona de casa, é profissional, ela acumula várias funções, né? Então, a mulher, eu costumo dizer que a mulher no júri, ela traz um pouco mais de humanidade para aquelas decisões, né? Então, com certeza, aquelas mulheres se colocaram na condição daquela acusada para poder decidir. Em relação à condenação do Guilherme Longo, a gente sabe que não foi unanimidade. Se você tem mais informações em relação como foi o momento em que os jurados votaram se ele estava absolvido ou condenado? Não, do Guilherme eu não tive nenhuma informação, porque essa conversa foi na verdade, parabenizando o colega pelo resultado, e aí por curiosidade eu perguntei, mas do Guilherme eu não sei como foi a votação. Fato é que ele não está obrigado. A decisão de ontem, de sábado, ela encerra apenas uma fase. Nós estamos falando de 10 anos de processo, mas isso está longe do fim. Ela encerra a fase de jurisdição de Ribeirão Preto e inaugura a fase dos recursos. Agora esse processo será levado a recurso tanto ao Tribunal de Justiça e muito provável às Cortes Superiores. Então, o final, o trânsito em julgado, em relação ao fim desse processo, ele, ao meu ver, está longe de acontecer. Porque o advogado Guilherme Longo já disse que vai recorrer. Sim, ele disse isso no plenário, ele pode se insurgir contra aquela decisão que é lida no final, não é um processo que faz a instrução e aguarda a decisão do juiz. Não, o juiz decide na hora. O jurado decide pela absolvição ou condenação e o juiz sobre a dosimetria, a quantidade da pena. Então, ali, naquele momento, o advogado já sabe se quer ou não recorrer. E ele manifesta, ele não é obrigado a dar o argumento, ele só manifesta, quero recorrer, não concordo, e aí inaugura então a fase recursal. O juiz agora só tem como obrigação receber a contrariedade desse recurso e mandar tudo para o tribunal. Em relação à Natália, se ninguém recorrer, se a defesa não recorrer, porque não vai recorrer, ela foi absolvida, se o Ministério Público não recorrer, nem mesmo o assistente de acusação não recorrer, o processo em relação a ela termina. Mas só se também, durante 5 dias, depois do resultado, nenhum dos dois recorrerem. Em relação à pena, pela sua experiência, foi uma pena muito alta? Foi uma pena alta, mas eu não diria que foi uma pena muito alta. Eu acho que o juiz, ele fundamenta a decisão para aplicar a pena. É um caso de comoção, é um caso de grande repercussão. Isso, com certeza, gera um outro tipo de sentimento na sociedade, né? Isso também faz parte de uma das características da sentença. É devolver, é demonstrar para a sociedade que o crime não compensa e que a responsabilidade é grande. A defesa tem grande chance também de reverter eventualmente esse número de anos, né? Porque ficou de fato elevado, mas a tendência do tribunal é exatamente achar o meio termo de justiça sobre isso. O promotor Marcos Túlio usou a confissão de Guilherme Longo em entrevista à Record TV e o advogado de Guilherme Longo disse que não tem materialidade, não tem prova, e aí ele pode usar isso no recurso?
Olha, pode, mas ele pode usar isso no recurso até como uma forma de tentar demonstrar que houve uma contaminação daquele procedimento, né? Aquilo foi trazido por processo. Mas, ao meu ver, não vai ser acolhido pelo tribunal, ou seja, nós temos históricos de eventualmente não acolher, porque de igual forma que se acolhe uma situação informal, também se acolhe outra. Lembramos que também, nesse caso, pelo que foi noticiado, houve também uma gravação de uma conversa que não é uma prova legal, uma gravação entre Natália e Guilherme, que pode ter levado em consideração a decisão do jurado. Nós não temos como dizer que, uma vez que eu ouvi o que eu ouvi, eu não desconsidere, ainda que tecnicamente não seja do jeito certo. É a história da entrevista à Record TV. Não foi diante de uma autoridade, mas os jurados acompanharam essa entrevista e levaram em conta tudo que ele falou. Provavelmente, né? O jurado, né? O juiz leigo, né? O juiz popular, o povo de Ribeirão Preto, representado por esses 7 jurados, ele vai fazer o quê? Ele vai formando a convicção dele paulatinamente, ou seja, ele vai analisando, ele observa conduta, ele observa trejeito, ele sabe o que falar. Então, nesse aspecto, a decisão está feita, é uma fase do processo, agora tem a fase recursal. Só para a gente deixar claro, essa gravação que você acabou de falar foi logo depois que o menino Joaquim desapareceu e é uma conversa no quarto, e Natália pergunta para o Guilherme, cadê o Joaquim, né? Se ela pergunta, ainda que isso não seja uma prova legal, também pode ter sido levado em consideração pelo jurado que ela não sabia o que tinha acontecido. E aí ela não estava na trama. Então ela pode ter sido, muitas vezes, negligente, imprudente, imperita, enfim, mas dolo, préter dolo, que era o que o Ministério Público queria, que era a responsabilidade dolosa, o jurado entendeu que não. Agora, em relação ao recurso, para a gente finalizar, o Antônio Carlos, o advogado Guilherme Longo, vai entrar com esse recurso. Mas aí, é claro, não tem uma previsão para esse recurso ser julgado. Não tem. O advogado extremamente experiente, doutor Antônio Carlos, professor, uma pessoa que conhece muito bem a técnica processual, ele vai explorar todas as possíveis nulidades que o caso tem, inclusive de ficar júri fechado, porta aberta, porta fechada, isso é algo que também ele poderá explorar. A questão de como foi quesitado, essas perguntas, me parece que foram mais de 20 quesitos, isso também não é comum. Enfim, todas essas questões técnicas, a defesa agora leva ao tribunal, e o tribunal, entendendo que a defesa tem razão, ele volta a ser julgado. O tribunal não tem o condão, né, não tem a possibilidade de dizer absolvo ou condeno. O tribunal, a única coisa que o tribunal pode fazer é mantenha a decisão ou julga de novo. E aí é o que nós não sabemos ainda que vai acontecer. Um júri popular não vai acontecer novamente. Se o tribunal entender que aquele júri foi válido, que o jurado decidiu de acordo com que a prova que estava no processo, ele não vai mais voltar a acontecer. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Esse é o Daniel Ronde, advogado criminalista aqui de Ribeirão Preto, passando alguns detalhes sobre esse julgamento que durou uma semana aqui em Ribeirão Preto, o julgamento do caso Joaquim. Eu volto com você, Valentim. Olha, é muito importante todos esses esclarecimentos, porque nós ficamos pensando, né? Muitas vezes as pessoas, né, que são um pouco mais leigas, que é o meu caso, por exemplo, não sou um advogado, né? Mas as pessoas que estão em casa também, assim como eu, os telespectadores, falam assim, olha, mas será que dá para continuar? Será que acabou? Será que cabe recurso? E o Daniel Ronde explicou muito bem, com muitos detalhes, aí para o nosso Guilherme Campos. O que nós temos hoje, de fato, né, querendo a defesa do Guilherme recorrer ou não, é hoje uma condenação de 40 anos para o Guilherme e uma absolvição para a Natália Ponte.